Olá pessoal, olá alunos do YouTube, tudo é bom? Aqui é o professor André Vargas de Física com mais uma aula para o nosso canal do YouTube hoje, tá? Bom, assim, hoje a gente vai falar um pouco do Teorema de Stevens, né? A gente já andou falando sobre como calcular a pressão hidrostática, como calcular a pressão absoluta. Lembra que pressão hidrostática é quando eu levo em conta só a profundidade, pressão total é quando eu levo em conta a pressão atmosférica mais a profundidade, tá? E o que a gente tem que lembrar? Que a pressão atmosférica ela vale 1 vezes 10 na 5 newtons metros quadrados, que equivale a mais ou menos uma altura de 10 metros de água, né? O nível do mar. Então a pressão atmosférica consegue levantar a água a uma altura de 10 metros, 10,3, arredondando para 10, né? São coisas importantes. Tem que lembrar também que o mercúrio é 13,6 mais denso do que a água, então ele sobe 13,6 menos do que a água. Então o mercúrio sobe 0,76 metros de água, né? Então uma coluna de mercúrio tem uma pressão equivalente a uma altura de 0,76 metros de água, né? Tá? Tudo isso a gente já viu, são coisas que tem que saber, tá? Hoje a gente vai falar do Teorema de Stevens. Quando a gente calculava a pressão, a gente fazia a densidade do líquido vezes gravidade vezes profundidade, dava pressão. Quando a gente calculou a pressão total, era a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, que é a densidade do líquido vezes gravidade vezes profundidade, e achava a pressão naquele ponto ali. Aqui eu tenho dois pontos, né? O que Stevens descobriu? Que a diferença de pressão entre o ponto A e o ponto B, a variação de pressão, diferença, tudo é a mesma coisa. A variação de pressão entre A e B só depende da diferença de profundidade. Tá? Então assim, ó, a variação de pressão, ΔP, em um líquido homogêneo, né? Ele tem que ser homogêneo, senão não vale, né? É um líquido igual. Só depende da diferença de profundidade. Aqui eu poderia escrever variação de profundidade, eu escrevi diferença. E aqui eu já escrevi variação. São palavras sinônimas, são a mesma coisa, querem dizer a mesma coisa, tá? Bom, exemplo. Eu tenho, aqui eu não pintei aqui, mas eu tenho um líquido aqui, em toda essa região aqui eu tenho um líquido, né? Um líquido homogêneo, eu não pintei porque fica ruim de apagar o quadro depois. Então aqui está a marca de que está a água, tá? Bom, a densidade do líquido é 1 vezes 10 a 3. 1 vezes 10 a 3 é água, né? Lembra que a densidade da água é 1 grama centímetros cúbico e quando a gente passa de grama centímetros cúbicos para quilos, a gente multiplica por 10 na 3. Ou seja, é 1000. É 1000 quilos metros cúbicos a densidade da água. Né? A água, mais ou menos assim, né? Água potável, né? Se for uma água do mar, é um pouquinho mais densa. Bom, a gravidade a gente vai adotar 10. A nível do mar ela é 9,81, mas a gente vai arredondar para 10. O nosso objetivo é aprender física, né? Não é tanto forçar a matemática, e geralmente nas questões o pessoal manda usar 10. Ou se não, se pedir para usar 9,81, aí vai ter que usar 9,81. A nível do mar é o valor da gravidade. Tá? Equação para calcular a diferença de pressão. Vou colocar ela aqui com vermelho bem chamativo. Tá? Essa variação de pressão aqui, ó, que é o ΔP, depende da densidade do líquido que eu estou trabalhando ali, da gravidade e da diferença de profundidade que é o ΔH. Tá? Então assim, ó, o que é o DL? Esse DL aqui seria, né, densidade do líquido. Do líquido onde eu estou analisando ali, tá? O que é esse ΔH aqui? Esse ΔH aqui, eu vou escrever para cá, porque eu quero fazer uma continha ali. Se chama diferença, tá? Diferença de profundidade. E vai me atrapalhar essa diferença de profundidade aí, tá? Diferença de profundidade. Tá? Diferença de profundidade. E o G é a gravidade e o ΔP já está dizendo que é a variação da pressão. Essa variação de pressão só depende da diferença de profundidade. Tá aqui, ó, ΔH. Esse ΔH aqui, de novo, ó, diferença de profundidade. Bem devagarinho para vocês entenderem, né? Ou variação de profundidade. O meu H, eu chamo dele de profundidade ou altura de água acima do líquido. Tá? O H, que é meio feio, meu H. Essa diferença de profundidade aqui, ó. O ponto B está nos 70 metros e o A está no 20. Qual é a diferença de profundidade? Vai fazer o 70 menos o 20. Acho que todo mundo concorda comigo que é quanto a diferença de profundidade? 50 metros de água.
Então assim, ó, a gente vai usar esse ladinho que depois a gente apaga. Se eu pedisse para vocês calcular a pressão no ponto A, como é que a gente calcularia a pressão no ponto A? Só a pressão hidrostática. Só a pressão hidrostática, sem pensar em pressão total, só a pressão hidrostática. É a densidade do líquido, gravidade vezes profundidade dA, né? Essa é a pressão dA. Como é que a gente calcularia a pressão do B? É a densidade do líquido, gravidade vezes profundidade do B. Como é que a gente calcula a pressão do A? A densidade do líquido é 1 vezes 10 na 3, a gravidade é 10 e a profundidade do A é 20. Se eu for calcular a pressão no ponto A, vai ser 1, esse 10 aqui é 10 na 1, esse 20 aqui eu posso escrever assim, ó. Bom, vou deixar ele, vou fazer 1 vezes 10 na 3 vezes 20, vai dar 20 vezes 10 na 4. Passando para a notação científica que o número que multiplica a potência tem que ser entre 1 e quase 10, né? Passando para a notação científica, a vírgula andando para a esquerda, eu vou ler o quê? 2,0 vezes 10 na 5, o quê? Newtons metros quadrados, a gente está trabalhando com metro, a gente está trabalhando com metro, trabalhando com quilos, então dá newtons. Essa é a pressão do ponto A. Se eu pedisse para vocês calcular a pressão do ponto B, vocês iam ter que fazer 1 vezes 10 na 3, vezes gravidade, que é 10, vezes profundidade, que agora é 70. A pressão no ponto B ia ser, aqui o 10 eu boto 1 em cima, porque 10 na 1 é 10, né? Aí ia ficar quanto? 70 vezes 10 na 4. Ok? Aí a minha pressão do ponto B ia ser 7,0 vezes 10 na 5, né? Newtons metros quadrados. Se eu pedir para vocês calcular a diferença de pressão, vocês poderiam fazer pressão do maior menos pressão do menor. Aí ficaria de que jeito? Acho que vocês enxergam aqui embaixo. A pressão do maior é quanto? É 7 vezes 10 na 5, menos a do menor, que é 2 vezes 10 na 5. Isso daria quanto de diferença de pressão? Bom, aqui eu tenho, né, subtração de potência. Como os expoentes da potência são iguais, eu só vou subtrair os números. 7 menos 2 vai ser quanto a minha variação de pressão aqui, ó? Minha variação de pressão, tem caneta preta aqui para... Bom, vamos fazer de vermelho igual. Pode ser que dê para vocês enxergarem, só que falta não dá. A diferença de pressão vai ser quanto aqui? 5 vezes 10 na 5 newtons metros quadrados. Aí vocês podem estar pensando assim, mas André, o que tem a ver com a aula de hoje? A gente pode, pessoal, calcular a diferença de pressão sem usar essa equação aqui. Simplesmente usando essa aqui, ó. Diferença de pressão é a pressão do maior, no caso a pressão de quem? Do B, menos a pressão do A. Eu vou conseguir calcular a diferença de pressão fazendo a pressão do B menos a do A. Que deu quanto lá? Deu 5 vezes 10 na 5. Mas também eu posso calcular a diferença de pressão usando a equação de Steven, que ele fica muito mais rápido. Então, quanto que vai dar aqui agora a nossa diferença de pressão usando a equação de Steven? Tem uma caneta minha caindo no chão aqui. Vou pegar ela. Usando a equação de Steven, fica muito mais rápido. A diferença de pressão entre um ponto e outro, ó, vamos calcular? Depende, vou colocar de novo a equação. Densidade do líquido, gravidade vezes diferença de profundidade. Só para a gente gravar bem. A diferença de pressão do A pro B, ou do B pro A, é a densidade do líquido, que é quanto que ele tem que dar, que é 10 na 3. A gravidade é 10. E a diferença de profundidade é a única coisa que tu vai ter que fazer, que é quanto? Que é o 50. Tá? Então a minha diferença de pressão entre o ponto A e B vai ser 1 vezes 10 na 3 vezes 10 na 1, vai dar 10 na 4, vai ser 50 vezes 10 na 4. Então a minha diferença de pressão, agora eu vou colocar aqui até de vermelho, para salientar bem. A minha diferença de pressão entre o A e o B é quanto? 5,0 vezes 10 na... Deu uma rateada aqui. 5 vezes 10 na 5 newtons metros quadrados. Foi o que a gente acabou de achar lá. Só que fazendo uma conta muito mais longa, usando a matéria que a gente aprendeu antes. Todo mundo sabe que o ponto B tem mais pressão que o ponto A. Tá? Todo mundo sabe. Então a nossa diferença de pressão usando a equação de Steven, a diferença de pressão só depende da diferença de profundidade.
E aí, pessoal, eu ensinei para vocês nas minhas aulas passadas que cada 10 metros de água equivale a 1 vezes 10 a 5, lembram? Cara, aqui tem quantos metros de água da diferença entre o A e B? Tem 50 metros de água. Então o que a gente... Vou apagar agora isso aqui, ó. Vou apagar essa conta aqui que eu mostrei nessa conta aqui. Calculei a pressão no ponto B, calculei a pressão hidrostática no ponto A. Não calculei a pressão total, porque a pressão atmosférica tem no A e no B, então não vai influenciar em nada. Calculei a pressão do ponto A e no ponto B, né? A gente achou 7 aqui, achou 2 aqui, é óbvio, né? Que 20 metros de água é quanto de pressão de água? Se a pressão atmosférica vale 1 vezes 10 na 5 equivale a 10 metros de água. Se tem 20 metros de água, a pressão só da água no ponto A só pode ser 2 vezes 10 na 5. E a pressão só da água, aqui é 70 metros de profundidade, só pode ser 7 vezes 10 na 5. Porque cada 10 metros de água equivale a 1 vezes 10 na 5. Certo? Então assim, o que a gente aprendeu naquelas aulas passadas? Eu calculei aqui, a gente fez a diferença uma menos a outra, deu 5 vezes 10 na 5, a mesma coisa que achamos aqui. Certo? Então assim, ó. O que eu preciso de novo que vocês gravem? Isso ajuda bastante. Se eu pegar a densidade, ó, se a densidade do líquido for água e for 1 vezes 10 na 3 quilos metros cúbicos, se for água, o que a gente sabe? Que a pressão atmosférica ela é igual a 1 vezes 10 na 5 newtons metros quadrados, que é mais ou menos igual a uma altura de 10,3 metros de quem? De água. Isso quer dizer que a pressão atmosférica ela tem um valor aproximadamente de 10,3 metros de água. 10 metros de água. Tá? E esse 10,3 aqui dá para te até não. Se eles inventarem de querer levar em conta o 0,3 aqui, até não analisar. Daí aí a pressão aqui seria 7,3, tá? Seria um pouquinho mais, tá? 7,3 vezes 10 a 5 newtons metros quadrados. Mas até analisando tu vê. Mas geralmente eles usam 10. Então quer dizer o quê? Que cada 10 metros de água é 1. Quantos metros de água deu da diferença aqui? 50. Então, ó, esses 50 metros de água ali que deu de diferença, tá? 50 metros de água, né? Equivale a 5 vezes 10 na 5 newtons metros quadrados. Se nós arredondarmos, esquecermos desse 0,3 aqui. Então assim, pessoal, então não sabe nem fazer a conta. Uma diferença de profundidade de 50 metros de água vai ter, né? Uma diferença de pressão de 5 vezes 10 na 5. 50 metros de água de um ponto para o outro tem uma diferença de pressão de 5 vezes 10 na 5. Que cada 10 metros de água é 1 vezes 10 na 5 newtons metros quadrados. A gente viu nas aulas lá de pressão atmosférica, a gente viu nas aulas de pressão hidrostática, a gente viu na aula de pressão total, pressão absoluta. A gente vem falando bastante disso. Tá? Vamos lá. Então relembramos aqui. A gente pode fazer esse exercício sem conta nenhuma. Beleza, vou apagar. Vou ter que apagar aqui porque eu preciso falar mais umas coisinhas, né? Então, vocês voltam aí e olhem de novo. Bom, assim, Steve concluiu que pontos no mesmo nível, aqueles pontos que estão na mesma profundidade, pontos que estão na mesma profundidade, tá? Apresentam a mesma pressão. Se os pontos têm a mesma pressão, a diferença de pressão só pode ser quanto? Ser zero. Então assim, ó, aqui eu tenho um recipiente com um formato diferente. Aqui eu chamei, apagou aqui, eu acho que eu estava fazendo conta. Aqui eu chamei de ponto A, aqui de B, C e D. Todos os pontos estão no mesmo nível. Eu afirmo aqui, ó, que a altura de água acima de A, de B, de C e de D, eu estou te afirmando. Se o desenho não está te mostrando, pelo menos eu estou te afirmando. A altura de água de A, B, C e D são iguais. Então, consequentemente, o que eu concluo? Como tem pressão atmosférica em todos aqui, ó, eu vou concluir que a pressão no ponto A é igual no ponto B, que é igual no ponto C, que é igual no ponto D. E se tivesse um ponto E aqui, o E está mais no fundo. Aí o que acontece? A pressão D é maior. Tá bom? Se tivesse um ponto mais no fundo, a pressão do E ia ser maior.
Que conclusão a gente chega aqui, ó? Que a diferença da pressão de A para B é zero. A diferença de pressão de B para C é zero. A diferença de pressão de A para o C é zero. Só não é zero a diferença de pressão de A para E. Tá? Agora, se fosse colocar a diferença de pressão do A, por exemplo, para o E, aí não. Aí é diferente de zero. Tá? Aí seria diferente de zero. Tá? Então é isso. Que mais a gente olha para esse desenho? Então, vamos dar uma olhada no desenho, vamos ver se a gente pesquisa alguma coisa importante no nosso desenho aí. Vamos ver. O formato dele é diferente, né, guris? O formato do desenho é diferente. Aqui eu tenho uma coluninha, aqui tem uma coluninha transversal, aqui tem uma coisinha, tem uma barriguinha aqui, tipo a minha, né? Professor gordinho. E aqui tem uma grande quantidade de água sobre o ponto C. Mas isso não influencia, pessoal. O formato do recipiente não influencia na pressão. A única coisa que influencia na pressão, até eu vou colocar para vocês bem grande. Qual é a equação de pressão? Equação de pressão aqui, ó, de preto aqui, ó. Equação de pressão hidrostática, qual é que é? Minha caneta chatou a ponta quando caiu. Só depende da densidade do líquido, da gravidade e da profundidade. O que é esse H aqui? Profundidade. Como todos estão na mesma profundidade, o líquido que está aqui é o mesmo, a gravidade é a mesma, a pressão não depende do formato do recipiente. Vamos pegar um exemplo para gravar bem. No Rio São Francisco é tirada a água para levar para um canal, né? Que leva água para todo o Nordeste. Foi um canal que deu brigas políticas e agora o outro governo acabou o canal e o outro disse que foi ele. Sei que sim. O importante é que resolveram levar água para o Nordeste e eu não sei nada do assunto, não conheço, não sou daqui do Rio Grande do Sul. Só que eu pego como exemplo assim, ó. A gente tem o Rio São Francisco. No Rio São Francisco, se eu estiver lá num certo lugar, ele é, né? Pelo que eu sei, é um rio muito largo, muito grande, é um rio enorme. Em algum lugar no Rio São Francisco, eu estou a 10 metros de profundidade. E tem uma imensidão de água para os dois lados, né? Tem 200 metros para um lado, 300 metros de água para o outro lado. E a 20 metros de profundidade ali, eu estou sob uma pressão. Agora, se eu for lá para o canal que leva água lá para os estados do Nordeste, que enfrenta a seca, o canal é estreito. Sei lá, o canal tem 20 metros de largura, não sei quantos metros tem. Mas se ele tem 20 metros de largura e ele tem 20 metros de profundidade, tá? A 20 metros de profundidade no canal e a 20 metros de profundidade no rio, por exemplo, aqui, se esse aqui fosse o canal e esse aqui fosse o Rio São Francisco, o Rio São Francisco é muito mais largo e o canal é muito mais estreito, mas não interessa. A pressão a 20 metros de profundidade no canal e a pressão a 20 metros de profundidade lá no meio do Rio São Francisco é a mesma. Não depende da largura do rio, do tamanho do rio, da imensidão dele de água. O que interessa é a profundidade que eu estou. Se eu estou mergulhando a 20 metros de profundidade lá no Rio São Francisco e eu estou mergulhando aos mesmos 20 metros lá no canal, lá não sei se tem profundidade de 20 metros no canal, vamos diminuir para 5 metros, então se eu estiver mergulhando a 5 metros de profundidade lá no Rio São Francisco, né, saltei do barco lá, do navio, né, saltei lá na embarcação que eu estou e mergulho 5 metros, lá no meio do Rio São Francisco, eu vou ter uma pressão sobre mim. E a mesma pressão vai ser lá no canal, lá, que está levando água para o Nordeste. Porque não depende do formato, não depende da imensidão de água que tem ao redor. Só depende do quê? Da profundidade e da densidade do líquido. Agora também tem aquelas barragens, né, que arrebentou em Brumadinho, ali, naquele lugar que teve aquela tragédia, matou um monte de gente das minerações ali, tá? Eu tenho que cuidar mais, estudar mais geografia. Aquela área de mineração ali, o que acontece? Eles largam dejeto e fazem uma barragem com aqueles dejetos. E aqueles dejetos ficam a água em formato de barro. Fica muito denso, muito denso. Aquele barro, aquela coisa líquida, é um material que flui, mas muito denso. Então aquilo vai fazer, de acordo com a profundidade,
faz uma pressão muito grande, mas muito superior a uma barragem feita de água, por exemplo. Uma barragem feita de água, lá na parte de baixo da barragem, lá onde é que é o registro, onde é que é o lugar mais fundo da barragem, vai ter uma pressão realizada pela água. Mas a pressão realizada para aqueles dejetos da mineradora é muito superior, porque a densidade dos dejetos são muito maiores. Pode cair uma prova de Enem esse ano, tá? Então aquela barragem provavelmente ela não aguentou, porque, né, foi aumentando muito o nível, muita profundidade de dejetos, né? Quando eles fizeram a barragem, né? E foi aumentando muita quantidade de dejeto, muita altura de dejeto, e também é um material muito denso, tem uma grande pressão lá no fundo. E aí também foi correndo com as erosões, coisas. E quando a pressão foi suficiente para fazer uma força e arrebentar né, a barreira lá, a barragem, ela é um tiro. É um tiro e sai com tudo. Né? Tanto é que não deu para o pessoal sair. Infelizmente, muitas vidas se perderam ali, né, pessoal? Alguns conseguiram escapar, por sorte, por causa da densidade conseguiram subir, os caras da patrola, que na época que eu acompanhei. Mas foi uma tragédia, infelizmente. Espero que não aconteça de novo, né? É complicado. Tá? Então é isso, pessoal. Então, fique bem claro isso. Pontos no mesmo nível, tem a mesma pressão e a variação da pressão é zero. Teorema de Stevens. Eu posso calcular a variação de pressão só fazendo a densidade do líquido vezes gravidade vezes diferença de profundidade. Ou fazendo a pressão de um menos o outro, mas não precisa. Nunca esquecer que 10 metros de água é mais coisa que 1 vezes 10 a 5 newtons metro quadrado. A não ser que diga o contrário, lá na questão. Tá? E eu acho que é isso, a aula de Stevens. Mais adiante a gente faz alguns exercícios. Tá? Na próxima aula eu vou falar de vasos comunicantes, vasos imissíveis, com os dois líquidos. Tá? Então, é isso aí. Até a próxima, pessoal. Tudo de bom.